Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Jornada. E hoje nós temos aqui a honra de receber um super convidado, Dr. Matheus Freitag, nutrólogo e fundador do Instituto Freitag aqui de Cascavel. Diogo, convidado de peso hoje na nossa mesa, né? Não, de peso não. Convidado que vai tirar o seu peso aqui na nossa mesa. Hoje, nosso 7º episódio, então a gente está muito feliz de receber você para falar de saúde, falar de empreendedorismo, vamos falar de disciplina, vamos falar de medicina. Então, assim, um papo... Vai render. Mentoria que vai render. Então, Dr. Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo à jornada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Diogo, que é meu paciente, inclusive, né? Tá me devendo umas visitas lá, né, Diogo? Mas, como eu disse, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa acrescentar um pouco aí no podcast. Tirar as dúvidas, né, das pessoas que estão assistindo, principalmente dos médicos, né, de quem trabalha com clínica. Beleza, cara. Matheus, geralmente a gente começa o nosso papo assim, bem tranquilo. Quero que você conte pra gente um pouquinho mais da sua trajetória. Quem que é o Dr. Matheus? Fora dos consultórios também, porque isso conta, isso é importante. Então conta pra nós um pouquinho do seu início, da sua carreira. Então, eu sou o Matheus, né, eu sou médico, pós-graduado em nutrologia e endocrinologia. Estou nessa área mais ou menos uns 4 anos. Hoje eu trabalho no Instituto Freitag, na minha própria clínica. Porém, nem sempre foi assim. Teve um caminho longo para chegar até nesse momento. Eu fiz 3 anos de cursinho, 6 anos de faculdade, mais 3 anos de pós-graduações, contando tudo. Então são longos anos estudando. E depois que eu terminei a minha faculdade, eu fui trabalhar no posto de saúde, fui trabalhar no pronto-socorro. E durante esse período eu trabalhava de segunda a sexta no posto de saúde, das 7h30 às 4 da tarde. Terça e quinta eu fazia plantões noturnos, então eu ia das 7 da noite até as 7 da manhã. Então na quarta-feira e na sexta-feira eu ia praticamente virado trabalhar no posto de saúde. E a cada 14 dias eu fazia plantões de 48 horas no final de semana. E nos finais de semana que sobrava, eu ia para São Paulo fazer pós-graduação. Nossa senhora, bicho. Mas eu coloquei uma meta na minha vida, né? Que eu terminaria minhas pós-graduações e pararia de fazer esses plantões. Até porque eu tava perdendo a minha saúde também, né? Noite sem dormir. Só que eu coloquei um objetivo, que eu ia trabalhar até certo ponto, ia juntar o dinheiro necessário e depois ia trabalhar só na minha especialidade. E realmente foi isso que aconteceu. Depois de 2 anos fazendo isso, aí eu consegui vir para Cascavel, consegui montar a minha clínica. Teve bastante percalço, né, durante esse período aí, porque eu mesmo juntando todo o dinheiro, eu não tinha o dinheiro suficiente. Então tive que fazer empréstimo, tive que pedir dinheiro emprestado. Sempre assim, né? Tive que correr atrás. No início também, né, para mudar de área, para migrar de área foi um pouco mais complicado, até porque eu não tinha onde atender. Então eu comecei a atender os meus amigos na minha área de nutrologia, atendi eles de graça. Muitas vezes eu ia até a casa deles para atender eles sem cobrar, mas eu falava que o resultado deles era o pagamento. E eles começaram a ter resultado, começaram a me marcar nas redes sociais, eu comecei a aparecer nas redes sociais. E aí as pessoas começaram a ter interesse no meu trabalho, daí eu comecei a atender só online, porque eu não tinha lugar para atender. Aí nisso eu consegui um local para atender na cidade onde eu estava, uma sala alugada. Comecei a atender nessa sala. Aí eu morava em Missal, né, nessa época. Aí nisso algumas pessoas de fora, eu ia até Missal lá para atender elas lá. E eu comecei a pensar, por que essas pessoas estão vindo de Cascavel até aqui em Missal para ser atendidas por mim, né? Eu acreditava que alguma coisa diferente eu estava fazendo, né? E aí eu comecei a vir para Cascavel nos finais de semana. Então, no final de semana que sobrava ali, que tinha um que eu ia para pós, o outro eu estava fazendo plantão e tinha um que sobrava. Nossa. Eu vinha para cá
e trabalhava no consultório odontológico de uma amiga. Aí trabalhava na sexta à noite, no sábado e no domingo aqui. Eram os horários que eu poderia trabalhar. Aí nisso foi criando uma agenda aqui em Cascavel. Aí a hora que eu parei de trabalhar lá em Missal, que eu já tinha chegado no meu objetivo, eu comecei a investir na clínica e vim para Cascavel e montei a clínica. No começo... Cara, que massa, no velho. começo tinha dias que não tinha ninguém na clínica, mas foi crescendo gradativamente. Não atendia ninguém no dia todo. Ninguém. E tinha conta para pagar, né? Nossa. É louco, né? Louco, Não, né? é louco. Sim. O Missal tem quantos mil habitantes? Tem 10 mil habitantes. É Nossa, bem pequenininho, Bem né? pequenininho, assim. E aquela época era pandemia também, né, Diogo? E aí eu comecei a atender no Covid também, né? Naquela época que era 2020, 2019, ali final de 2019. E aí eu comecei a atender no Covid. Daí Missal começou a receber pacientes mais graves porque a UTI em Foz ela já estava lotada. Aí a gente teve que montar uma UTI pequena, no hospital pequeno, em Missal, para receber esses pacientes. E aí eu fiquei responsável por essa UTI lá, nesse período. Então foi uma época bem tensa, né? Mas foi nessa época que eu tive meu primeiro insight também, sabe? Em relação à especialidade que eu escolhi. Porque eu percebi que as pessoas que tinham menos saúde, que tinham mais comorbidades, principalmente obesos... Eram os que sofriam mais. Eram os que sofriam mais, eram os que agravavam, que precisavam ser entubados. E muitas vezes eram os que faleciam, né? Então, nesse momento eu pensei, eu tenho que dar foco na medicina preventiva, porque as pessoas vão começar a entender isso. A diferença que faz. A diferença que faz. Uhum. Porque eu tenho a oportunidade de ser um paciente da clínica, né, do instituto, e nas conversas que a gente teve, tipo, o Matheus sempre me cobra o exercício físico, cara, e academia e tal. Uhum. Assim como me cobra a dieta, né? Mas... E a gente viu isso na época da pandemia, eu lembro bem, até porque não é tão distante, né? Não, recente. bem recente. Da resistência de quem tinha ali uma atividade física, uma alimentação correta, né? Tinha a saúde em dia, falando, né, um bom português, né? Uhum. A turma reagiu melhor, passou alguns infelizmente não conseguiram passar, né? A gente perdeu muita gente nessa época, mas as pessoas que tinham boa saúde e fisicamente estavam bem, elas conseguiram suportar, né? Uhum. Foi bem isso, Diogo. As pessoas que não tinham diabetes, hipertensão, que são doenças que estão ligadas a maus hábitos, ao sedentarismo, à obesidade, elas se deram melhor, né? Elas, apesar de pegarem a doença, muitas vezes elas não agravavam, elas tinham sintomas leves, diferente de quem tinha essas doenças, né? Quem era obeso, principalmente, a chance de ter um quadro grave era muito maior. Tu acha, assim, que depois desse período houve, assim, talvez uma conscientização maior das pessoas em relação à importância de manter hábitos saudáveis, uma vida saudável depois dessa fase? Com certeza. Eu acredito que o Covid foi um ponto de inflexão ali em relação à mudança de hábitos, a qualidade de vida fitness, né? Inclusive as academias, né? Depois disso elas aumentaram, vem aumentando, né? Gradativamente o número. Então, com certeza, pós-Covid ali houve uma conscientização muito maior em relação à prevenção, né, de doenças, né? Hoje a medicina preventiva ela vem crescendo muito, né? As pessoas elas me procuram mais para evitar doenças, não para tratar doenças, né? A medicina antigamente ela era focada no tratamento de doenças, né? Casos, né? Isso. Mas agora a gente vê bastante essa questão da prevenção, né? Principalmente após o Covid. Então, com certeza, houve uma mudança ali de mentalidade depois disso. Cara, eu vou pegar alguns pontos que, para mim, eu fico juntando para tentar defender algumas coisas que eu já falei anteriormente. Então, ali no teu período de estudo, tá? Eu normalmente, Matheus, eu costumo falar que é muito difícil
a alta performance ou o crescimento, e aí eu estou falando no empreendedorismo, na carreira ou no empreendedorismo, sem o desequilíbrio. Então, é muito difícil você equilibrar alta performance numa única área, né? Com todas as áreas da sua vida, tá? E aqui eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser obcecadas ou serem muito loucas e tal, mas eu acho que por um período ali, às vezes é necessário. E aí o período pode ser que a gente esteja falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo ali. Dali para frente você pode ter um burnout ou coisa do tipo. Mas você teve o teu momento de hiperfoco, né? E aí um desequilíbrio, eu imagino principalmente social, porque, cara, ninguém via o Matheus nesse período, né? Os amigos, família e tal, você virou turista. Como que foi isso, assim, esse acordo de disciplina contigo mesmo, falar, cara, por um período aqui eu vou me dedicar aí ao meu objetivo, ao meu projeto, e lá na frente eu vou curtir mais, vou tirar um pouco o pé e aí viver um pouco mais. Realmente, assim, né, Diogo, é isso mesmo que você falou. Eu vejo vários cases de sucesso, assim, né, de pessoas, inclusive pacientes, que eles me procuram para cuidar da saúde porque ela foi deixada de lado para conseguir ter sucesso em alguma área. E comigo não foi diferente. Quando eu coloquei isso como objetivo, né, que eu ia trabalhar até certo ponto para conseguir ter uma grana ali suficiente para conseguir investir numa clínica e conseguir ter essa disciplina, foi algo desafiador, né, Diogo? Não foi fácil, né, jamais. Só que eu acredito também que você saber até onde você vai é o mais importante, você ter um objetivo. Porque eu vejo muitos médicos, inclusive mais velhos que eu, que ainda fazem plantões, que ainda perdem noites, né, trabalhando, pelo fato de não ter um plano, né, não ter um objetivo. Então, eu acredito que para mim foi difícil, mas o fato de eu conseguir saber onde eu queria chegar me ajudou bastante, assim, a conseguir suportar esse processo. Porque eu sabia que uma hora eu ia parar com isso, né? Então... Ia desacelerar. Ia desacelerar. Então, para mim, foi difícil, como eu falei, mas só que ter um ponto ali onde eu queria chegar foi fundamental para que eu conseguisse manter a cabeça no lugar. Porque muitas vezes, né, eu tinha sintomas de depressão, queria parar. Desanimar mesmo, desanimar, né? Queria largar, né? Então, é comum isso acontecer, né, Diogo? Às vezes as pessoas acham que é tudo fácil, né? Você trabalhar nessa intensidade. Por mais que você possa ter um salário bom, muitas vezes a cabeça, ela quer que você pare, né? E assim, eu acompanho... Até depois nós vamos falar um pouco de marketing, né? Ele acabou de falar que todo o marketing de vocês é orgânico. E a gente sentiu um pouquinho de inveja aqui, né, Amanda? Eu quase desisti do podcast depois disso. Assim, cara, o que vocês fizeram em tão pouco tempo, o que você fez ali, você, a Evelyn, toda a equipe de vocês, é sensacional, cara. Assim, extremamente fora da curva. Vocês quebraram as estatísticas em tão pouco tempo, crescer. O pessoal que está assistindo aí, dá uma olhada no Instagram. A clínica tem uma estrutura... Lindíssima, de equipamentos de ponta, poxa... Impecável. Tem que fazer uma segunda faculdade lá para operar todos os equipamentos que tem lá. Então, assim, a gente não está falando de um investimento pequeno, né? Eu imagino que um baita investimento vocês precisaram fazer lá num curto espaço de tempo. E esse é o gancho que eu quero fazer. Se eu estiver pulando aqui depois a gente volta, o nosso não tem roteiro, problema nenhum. Mas a Lara Nisteru, que já falava um pouco disso lá atrás, no início da carreira dela, agora ela parou de falar um pouco, mas e você está trazendo isso agora com as mentorias, seja nas suas lives, e eu vejo que você está colocando um pé ali mais para ajudar, para contribuir, né? Do que realmente, provavelmente, o teu core business, né? Mas a dificuldade que
os médicos, e aí eu não falo só dos médicos, tá, doutor Matheus? Eu acho que advogados, contadores, dentistas, né? Eles fazem a faculdade, eles têm uma profissão, mas em algum momento eles decidem empreender. E aí eles não foram formados para isso, não estão capacitados para isso. E aí eu acho que é o maior dos desafios, né? Poxa, eu vou ter a minha clínica, então serei um empresário paralelo ao médico. Como que foi isso? Você fez isso muito bem, tá aí, as provas estão aí. E como que você está passando isso para frente? Como que você está compartilhando isso com os teus colegas de profissão? Na faculdade a gente não aprende isso, né, Diogo? A gente aprende a ser médico na faculdade, mas a gente não aprende a ser empreendedor, gerir uma clínica. E isso eu fui aprendendo na marra, assim, né, Diogo? Metendo a cara, realmente. E além disso, eu tive a ajuda da minha esposa, né? Minha esposa, com certeza, é meu braço direito ali, porque se deixar tudo na mão de um médico só, ele é capaz de atender todo mundo de graça, muitas vezes, né? Então, ela foi fundamental ali nesse processo, porque ela é meu braço direito, nós começamos juntos, a clínica. Enquanto eu atendia, ela fazia a parte administrativa, ela fazia agenda, ela recepcionava os pacientes. Então, no início, naquela clínica daquele tamanho, era só eu e ela ficava lá na frente, levava o paciente para fazer bioimpedância, deixava o paciente lá na porta. E, além disso, agendava os pacientes. Então, nós dois fomos criando um método de atendimento juntos, o processo. Né? Um processo. A gente teve muitos percalços, né, durante esse processo, né? A gente teve dificuldades. No início, a gente não sabia como cobrar os pacientes, não sabia qual era o melhor método para fazer o pagamento. Às vezes recebia no dinheiro, no Pix, no cartão, não sabia as taxas das maquininhas. Aí chegava no final do mês... Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro tinha sumido, daí tinha que pagar imposto, não sabia para onde que o dinheiro estava indo. Então, no começo foi difícil, sim, né? Você entender para onde que está indo o dinheiro, o que você faz com o dinheiro, separar o CPF do CNPJ. Às vezes o dinheiro caía na conta física, daí às vezes caía na conta jurídica. Então, no início foi bem complicado, assim, né? Mas a gente conseguiu se virar rápido também. A gente entendeu rápido como funcionava o business, né? O empreendedorismo. E a partir do momento que a gente entendeu, a gente começou a separar o CPF do CNPJ realmente, né? Saber que a clínica ela tem que andar com as próprias pernas, ela tem que ter um faturamento previsível, ali, um lucro previsível, para onde que está indo o dinheiro. Então a gente entendeu muito bem isso. E eu percebo que a maioria dos médicos, eles não sabem fazer isso, ou eles têm medo, na verdade. O médico parece que ele nasceu para trabalhar 30 dias e receber final do mês. Ele não empreender, né? Tem medo muitas vezes de sair do emprego ali que tem um salário bom. De assumir riscos também. também. Riscos, E nas mentorias agora, né, que eu tenho criado, eu tenho orientado os médicos de como eles podem fazer isso, né? De como eles podem sair dos plantões, de como eles podem sair desses atendimentos que eles muitas vezes são mais estressantes, né? Na emergência, no pronto-socorro. O papel de justamente isso, poxa, eu preciso estudar contabilidade, eu preciso estudar a parte de gestão de pessoas, eu preciso estudar sobre imposto, um monte de coisa que, cara, eu tô ali só para ver o que a pessoa tem e às vezes curar, oferecer um tratamento. E aí, assim, poxa, eu acho que é isso que pega, né? A galera, não quero me incomodar com isso. Eu acredito que seria realmente isso, né, Diogo? A gente estava conversando antes, nos bastidores ali, né, Diogo, que as pessoas elas têm muitas vezes medo da instabilidade, né? E elas procuram a estabilidade, mas a estabilidade ela não existe se você quer prosperar na vida, né? Se você quer que o teu negócio vá para frente. Tem um livro que eu venho lendo que se chama Antifrágil, que ele fala muito sobre isso, que as pessoas elas fogem do estresse, né? Mas na verdade as pessoas que querem ter sucesso elas têm que ir de encontro ao estresse, né? É lá que é o estresse que transforma.
Lógico, né? Você ficar exposto ao estresse de forma contínua pode te causar alguns danos, né? Inclusive na saúde. Mas é importante você procurar, buscar, né, a instabilidade para que você consiga crescer. E no meio médico, realmente é assim, né? O médico, como eu falei antes, ele aprende na faculdade a ser médico, mas não aprende sobre contabilidade, não aprende sobre gestão, não aprende sobre marketing, liderança, ele não aprende nada disso. Então, buscar o conhecimento nessas áreas também é fundamental para que a gente consiga, né, ter uma clínica própria, né, sair ali do CLT, dos plantões. Mas para isso tem que ter coragem, né, Diogo? Mas em qualquer área, eu acredito que para você crescer, você tem que ter coragem, né, Diogo? Eu louco, vejo né? ele falando assim e vai me passando um filme de todos os nossos entrevistados, porque absolutamente todos têm essa mesma mentalidade desses 2 anos de full time ali no que você está fazendo e colocar a cara a tapa, e eu vou fazer um empréstimo, e eu vou abrir a minha clínica. E para quem assiste o Jornada, justamente esse é o intuito do nosso projeto. É incentivar essas pessoas que estão ali encolhidinhas, assim, será que eu vou? Será que eu me arrisco? Poxa, tenta, né? Se esforça, se dedica, que o sucesso, em algum momento, ele tende a chegar, caso você se esforce. Se você realmente acredita no que você faz, né? Se você confia no produto que você vende, se você confia no teu trabalho, você tem que arriscar, né? Porque se você não arriscar, você não vai sair do lugar. E o estresse, ele vai acontecer realmente, você tem que aprender a lidar com isso. E uma das maneiras que eu aprendi a lidar com o estresse, com a instabilidade, foi separar, muitas vezes, o trabalho de outras áreas, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam focadas somente no trabalho e esquecem da saúde. E o que me ajuda muito a ter uma alta performance no trabalho é ter uma rotina mais saudável, principalmente em relação à atividade física. Eu sempre fiz atividade física, hoje eu pratico corrida principalmente, fiz uma meia maratona recentemente e eu percebo que a vida, o trabalho, a questão profissional é muito parecida com o esporte de alto rendimento. Você sofre, é uma guerra mental, muitas vezes você quer parar, mas a hora que você chega no final é recompensador. Isso é bom né? demais. Então é fundamental você ter uma boa saúde, a cabeça boa para conseguir lidar com esse estresse, né? Porque muitas pessoas também não conseguem lidar e acabam desistindo fácil dos objetivos. Você fica se autoconvencendo o tempo todo, né? A continuar, porque realmente é grande o desafio. E a sua rotina, ela começa cedo, né? Eu acompanho nas redes sociais lá. Essa corrida de madrugada. Não é corridinha, sabe? Não, eu faço Sim. eu fiz uma maratona, uma meia maratona de 12 quilômetros em 15 dias. Então, assim, eu sou... Não entendi a risada, Amanda. Então, assim, como é que tá tem a rotina agora? Eu quero saber um pouco mais da parte esportiva e depois um pouquinho da parte espiritual, que eu venho acompanhando também, e vejo que você foca bastante nisso, dá bastante atenção pro teu lado espiritual. Mas como é que é a sua rotina, doutor? Nas últimas semanas, a minha rotina alterou um pouco por causa da questão da mentoria, que eu tinha que ficar até mais tarde ali, né? Focado nesse projeto novo. Mas ela já voltou ao normal. Então eu acordo geralmente 4h30, 4h45. Caramba. Toma. Aí a primeira coisa que eu faço, eu vou, tomo água, passo um café. Aí eu vou, depois disso eu oro, faço devocional. Essa parte espiritual é uma das primeiras coisas que eu faço no dia. Eu me conecto com Deus, com o Espírito Santo. Eu sou temente a Deus, sou evangélico. Eu acredito que isso é fundamental e teve uma época na minha vida que eu passei a desacreditar em Deus. Eu acreditava que era só medicina, que a ciência explicava tudo, mas depois que eu me formei... matemática exata. Que tudo tinha uma conta exata, tudo acontecia de maneira científica, mas... Ainda bem que eu me enganei, então, e Deus, ele me
capturou de novo ali, então eu fico muito próximo dele, eu sempre me conecto com Deus, é a primeira coisa que eu faço. Aí, após isso, eu estudo 1 hora por dia, aí eu começo a estudar geralmente 5h30, aí estudo das 5h30 às 6h30. Por que eu estudo pela manhã, né? Porque eu chegava à noite, eu falava que ia estudar... Cansado. Esquece. Então eu prefiro acordar mais cedo e estudar, porque é um momento que tem silêncio, eu consigo ficar mais concentrado. Então eu estudo até 6h30. 6h30 eu vou correr daí. Aí eu faço corridas leves, faço treinos de corrida, das 6h30 até as 7h30, mais ou menos. Aí eu volto para casa, tomo banho, tomo café e vou para a clínica. Chego na clínica umas 8h15 e fico lá até 6h30, 7 horas, muitas vezes. Tanto que a gente quase não conseguiu fazer o episódio aqui. E daí, nesse horário, eu vou pra academia daí, né? Daí eu faço 45 minutos de academia de musculação. Eu tô falando. E daí eu chego em casa umas 7h45, 8 horas. Aí eu tomo banho, janto. E aí dá uma relaxada. Não, daí eu paro, né? Paro totalmente, aguenta, daí eu fico com a minha família, né? E relaxa. Senão... E eu ainda não tenho filhos, né, Diogo? Acredito que quando eu tiver, eu vou ter que mudar um pouco, vai ter que achar mais tempo aí. Tem que colocar 48 horas no dia daí, né? Nossa. Não, eu achei que eu acordava cedo. Eu acompanho ele. Meu Deus, 4h30 da manhã eu tô no meu último sono ainda. Eu vou dormir cedo daí também, né? 9h30 eu já tô na cama ali. Isso às vezes me prejudica, né? Porque às vezes tem algum evento social um pouco mais tarde e eu começo a abrir a boca de sono ali, né? Mas o que eu ajustei pra minha rotina. E é uma rotina, assim, fortalecedora. Porque eu tenho o costume de acordar cedo. E cedo pra mim é 6h30. Eu acordar antes disso é pedir demais. Mas quando você começa a ter esse hábito... Poxa, eu vou acordar 1 horinha antes. E eu vou ler um livro. Vou tomar um café com calma. Sem essa correria de... Acordei, peguei o celular, comecei a checar a vida dos outros. Isso é exaustivo. Mas quando você tem esse hábito de acordar mais cedo, fazer suas coisas com calma, seus rituais, né? Dá aquele gás pro dia, não dá? Parece que você segue o dia assim com aquele fôlego. Eu tenho essa sensação, não sei vocês. Tipo, 8 horas da manhã já tá 3-0 pra você, né? Nossa, essa total. sensação, né? A maioria das pessoas ainda tá dormindo, né? Sim. E o tanto de coisa que eu já fiz, né? E tem muito paciente que eu recebo lá, né? Que se queixa de ansiedade. E eles acham que para melhorar a ansiedade tem que ficar sem fazer nada, tem que ficar de boa. Mas é muito pelo contrário. Quanto mais você chega no fim do dia com as tarefas que você se propôs a fazer cumpridas, menor a chance de você ter ansiedade. Porque você chega com a sensação de dever cumprido. E quando eu não consigo fazer uma das atividades que eu me propus, aí que eu começo a ficar um pouco mais ansioso, né? Eu não sei se tem um estudo científico para isso, mas essas pequenas vitórias, né? De tipo, poxa, as coisas que eu me propus a fazer no dia, né? E eu me sinto, eu também, eu tenho alguns rituais, assim, não sou tão disciplinado, tá? A minha esposa mais, depois que ela leu O Milagre da Manhã, ela tá insuportável, tá? Então ela faz o devocional dela, acorda cedo, ela 5h30, se eu não me engano, ela acorda 5h30. Eu, por volta de 6h30 também, dependendo do horário que eu vou dormir, às vezes se eu for dormir muito tarde, não. Principalmente para a leitura. A leitura, ela tem que ser, para mim, ela tem que ser de manhã, porque também no final do dia a cabeça ela já não funciona mais. Então, assim, tem algumas, como a gente fala, algumas pequenas vitórias ali. Poxa, eu consegui acordar às 6 horas para ler o livro. Eu li lá tantas páginas, que é minha meta. Eu consegui fazer alguns minutos de meditação, de oração, né? Cada um ali fazendo o seu hábito. Fiz o exercício. E aí você vai contando inconscientemente. O contrário também vai te pegando. Tipo, puxa, eu falei que ia acordar às 6, não acordei. Eu falei que eu ia ler o livro, eu não li. E aí, poxa, todo dia você vai perdendo essas pequenas derrotas. Isso pode... inconscientemente, eles falam, não dá nada, não deu hoje, eu faço amanhã, não sei o que, mas daqui a pouco você nunca faz. Você tá se achando um bosta, né? Você fala, cara, eu sou um Zé Mané, bicho. E só que não percebe.
pode acontecer? Com certeza, tá, Diogo? Tem o que a gente chama, né, de sistema de recompensa, que é um sistema que existe no nosso sistema nervoso central, no cérebro, no sistema límbico, que ele está muito relacionado a um neurotransmissor que chama dopamina. Vocês já devem ter ouvido falar na dopamina, né? Bastante. E o que acontece hoje, né, Diogo? As pessoas, elas têm muitos prazeres rápidos, né? Prazeres instantâneos. Por exemplo, a rede social. A cada atualização ali, o fato de você rolar o Instagram para baixo, cada vídeo novo no Reels, no TikTok que você recebe, é uma descarga de dopamina que você está recebendo no teu sistema nervoso central. Só que ao mesmo tempo que essa dopamina ela sobe rápido e você tem uma sensação prazerosa, ela desce rápido também. Tanto que daqui a pouco você já está buscando outro vídeo porque aquele ali não te interessou. Isso acontece também com a alimentação. Por exemplo, quando você come doces, né? Você sente uma sensação boa no começo ali quando você está comendo, mas daqui a pouco aquela sensação passa e você já quer de novo. Tanto que muitos pacientes falam para mim que o problema é o doce, o chocolate. E quando eles vão comer uma caixa de bis, por exemplo, um bis, eles têm que comer a caixa inteira, porque eles não conseguem. Eu vou falar. E quando isso acontece, quando você fica tendo descargas de dopamina rápidas que vieram de fora, a tua dopamina sobe, mas ela baixa muito rápido. Isso mexe com o teu sistema de recompensa. Só que, quando você consegue falar não para um doce, por exemplo, vai ser difícil no momento, mas no outro dia vai ser recompensador. Isso regula o teu sistema de dopamina. E é a mesma coisa com essas vitórias e com essas derrotas no dia. Quanto mais você tem vitórias nessas pequenas causas do teu dia, nesses compromissos que você tem no dia, melhor fica o controle do teu sistema de recompensa, do teu sistema de dopamina. E se você falar, beleza, não fui, não dá nada, já não fui correr mesmo, já não fiz a minha leitura, tudo bem, outro dia eu faço, outro dia eu deixa pra lá, né, muitas vezes. Isso pode mexer com o teu sistema de recompensa. E daí você acaba buscando prazeres instantâneos, prazeres rápidos, né? Então, o fato de você conseguir ter essa rotina certinha, conseguir cumprir todas as tarefas, com certeza regula o teu sistema de dopamina. Isso faz você ficar mais centrado. Existe um livro que se chama Nação Dopamina, que é de uma psiquiatra americana, que ela fala muito bem isso. Que ela atende muitos pacientes que têm vícios, principalmente com drogas, cocaína, e eles conseguem superar esse vício, né, de cocaína, porque é uma droga que aumenta a dopamina no sistema nervoso central também, conseguindo ter uma rotina bem estabelecida e principalmente fazendo atividade física de alta intensidade, Caramba. fazendo corrida. Porque corrida, triatlo, qualquer coisa nesse sentido, porque a partir do momento que você termina uma atividade como essa, você começa você mesmo a produzir dopamina, e você não está recebendo uma dopamina de fora, né? Então Não, é sensacional. Eu adoro esses assuntos porque eu sou uma aspirante. O Diogo me chama de Graciane Barbosa ali no decorrer do dia. Academia, e marmita, leva marmita não, e tal. Eu tô dando o meu melhor. Mas esses dias eu assisti um conteúdo sensacional de um nutricionista. Ele falava que o problema das dietas é a Jaque. Já que eu comi um doce hoje, amanhã eu vou comer de novo. Já que eu não fui treinar hoje, amanhã eu não vou também. Como que é, assim, pra você tentar? Porque não é fácil, né? Eu venho numa rotina, e aí eu falo só por mim, mais centrada, há uns 7, 8 meses. É muito difícil de você aderir a esse início, né? E falar, poxa, agora eu vou seguir, tô focado e tal. Como que é a tua linguagem com o paciente que chega, tipo o Diogo, lá no seu consultório? O pior paciente. O pior paciente. Como que tu trata ele? Como que você influencia ele? Porque tem que ter essa parte de influência sua para ele aderir a essa vida. Sempre quando um paciente chega lá e eu tento fazer ele mudar hábitos, a primeira coisa que eu oriento é ele tentar criar novos hábitos. Porque é muito difícil a pessoa deixar de ter hábitos ruins. Então, primeiro de tudo, eu tento orientar ela a começar a ter hábitos melhores. Porque se eu falar para ela parar com tudo que ela já vem fazendo, ela não vai conseguir. Ela não vai ter adesão ao tratamento, às orientações. Então, eu sempre falo para elas, você não está fazendo atividade física? Tenta iniciar com uma caminhada, tenta iniciar com uma academia 1, 2 vezes por semana.
não estou conseguindo fazer dieta, nunca fiz dieta, nunca me alimentei bem. Começa a trocar, por exemplo, a Coca normal pela Coca Zero, o café, eu tomo com açúcar, né? Tenta colocar um adoçante. Então, eu sempre oriento os pacientes a dar esses primeiros passos. E a segunda coisa é eu dar o exemplo para eles, né? Não adianta nada eu ficar falando para fazer dieta, para fazer atividade física e eu não dar o exemplo. Eu acho que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Definitivamente. Então, quando eles me veem fazendo atividade física nas redes sociais, veem eu fazendo dieta, vendo eu comendo certo, eles, na maioria das vezes, eles respondem, eles interagem. E muitas vezes os pacientes eles chegam lá na clínica, no consultório, e falam: nossa, doutor, eu vi você correndo, vi você na esteira, isso me influenciou, eu estava cansada, e eu vi que você foi já correr de manhã, então eu levantei e fui. Também. Se o doutor está fazendo, por que eu não posso? Ele trabalha o dia inteiro também. E eu sempre falo uma coisa para os pacientes também, que 1 hora do nosso dia é 4%, né, do nosso dia. Forte. Então é pouco, né, tempo, se a gente for pensar, né? Então as pessoas, quando elas querem, elas realmente fazem. Dá um jeito. E na maioria das vezes, quando os pacientes me buscam lá, eles já deram o primeiro passo, né? Só o fato de estar procurando ajuda já é um bom sinal. Um bom sinal. Eu anotei aqui, cara, um livro é o Nação Dopamina, mas você citou um outro livro. Antifrágil. Antifrágil, que é o que você está lendo agora, né? Isso, Eu vou anotar aqui, porque depois eu vou ler. Trazendo agora, doutor, para as mentorias, tá? O pessoal que tem essa dificuldade, os médicos que têm essa dificuldade, eles vão procurar a mentoria. O que eles vão encontrar lá? O que você aborda? Como que você conduz as mentorias? Primeiro, a parte teórica, assim mesmo, né? Eu ensino outros médicos a terem mais sucesso no tratamento de algumas doenças específicas, algumas condições. Por exemplo, no tratamento da obesidade, no tratamento da menopausa, da terapia de reposição hormonal masculina, ensino como eles podem prescrever as medicações, como controlar os efeitos colaterais. Além disso, a prescrição de tratamentos que podem melhorar a saúde, a longevidade. Ensino também como eles podem fazer com que os pacientes tenham mais adesão ao tratamento, como que eles podem fazer com que esse paciente ele retorne à clínica, ele não vá em uma consulta só e não tenha recorrência. Além disso, né, dessa parte teórica, a parte administrativa da clínica também, né? Como a nossa secretária atende o paciente, como é o primeiro contato, como atender esse paciente que procura pelo WhatsApp. Inclusive, a gente tinha muito problema, né, com o WhatsApp. E a Temix, não é fazendo propaganda, mas realmente ela ajudou muito a nossa legal. clínica, ela vem ajudando. A gente tinha bastante problema com o WhatsApp ali, né, em relação às respostas, a saber qual secretária estava atendendo. Isso facilitou muito o nosso processo ali. E é fundamental, né, esse primeiro contato, que o paciente tenha facilidade para conseguir agendar uma consulta, que ele tenha uma resposta rápida. Além disso, como agendar os retornos desses pacientes. As nossas secretárias, elas sempre lembram os pacientes 1 semana antes que vai ter a consulta, lembram 1 dia antes que vai ter a consulta. Isso faz com que os pacientes eles não esqueçam da consulta, ou caso não puder ir na consulta, elas conseguem encaixar alguém. Então isso eu ensino na mentoria também. Na mentoria eu ensino como precificar o valor dos atendimentos, o que dá para colocar na clínica além dos atendimentos. Você pode fazer medicações dentro da própria clínica, você pode fazer exames dentro da própria clínica. Então isso é a área empreendedora mesmo, né? Então é o que eu ensino também na mentoria. E também ensino sobre o atendimento em si, como você atende esse paciente, existe toda uma técnica de recepção desse paciente, como você conduz uma consulta médica. Existem gatilhos que você pode dar para o paciente ali, que fazem ele ter um laço com você, né? Criar uma proximidade. Então isso eu cito bastante na mentoria.
E ensino como captar clientes também, ensino sobre a parte digital, como aparecer, como você pode criar influência nas redes sociais, como você pode desenvolver, né, uma material para as redes sociais que te dê uma certa credibilidade. Então, é por essas partes que eu caminho na mentoria ali com os alunos. Legal. O Instituto hoje tem um leque de serviços bastante grande, assim. Tem a área que... aí eu quero saber disso, é uma dúvida, que a Evelyn conduz, ela é mais voltada para a parte estética, a clínica tem essa divisão? Tem. Agora ela terminou a terceira formação dela, né? Ela terminou biomedicina, porque ela é formada em Direito e Administração. Ela já foi secretária de Saúde, então ela entende bastante dessa parte. E o que aconteceu, né, Diogo? Eu comecei a perceber, nós, né, começamos a perceber que os pacientes, eles procuravam atendimento, muitas vezes para emagrecer, para melhorar a saúde, para estética também, e eles ficavam flácidos, eles procuravam botox, eles procuravam outros tratamentos para perda de gordura localizada. Inclusive, eu tenho muitos pacientes, amigos, que têm vergonha de ir em clínicas de estética de mulheres, assim, né? E daí eles perguntavam para mim, Matheus, por que você não faz aqui e tal? Se tivesse, a gente faria. Então, ela fez biomedicina, está fazendo, vai acabar agora, faltam 2 meses. E aí, agora ela já está começando a fazer essa parte estética, enquanto eu faço a parte médica, né? Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. Ela na parte estética e eu na parte médica. Só que ela faz uma boa parte administrativa ainda hoje, né? Ela que começou essa parte de administração. Só que hoje a gente tem uma empresa que faz uma boa parte da nossa administração da clínica também. A gente terceirizou isso com uma empresa que conseguiu deixar muito redondo assim, a nossa clínica. A gente sabe para onde realmente o dinheiro está indo, quanto está sobrando, quanto que a gente tem de despesa fixa. Porque isso era mais ela que fazia, né? Eu ajudava também, mas era mais ela que fazia. Só que isso demandava muito tempo e dela não conseguia focar nos atendimentos. Agora a gente tem essa empresa que faz essa parte administrativa e ela conseguiu focar um pouco mais. Você vê, dá para perceber, e aí eu tô falando aqui do que eu acho, tá? Mas dá para perceber que tem a mão da Evelyn na clínica, no entrar na clínica. O dia que eu fui com a minha esposa, brinquei com ela, falei, eu moraria fácil aqui dentro, tá? É lindo lá, é linda, perfumada, a clínica é cheirosa, é tudo de muito bom gosto, uma música de fundo, você chega lá, tem uma musiquinha de fundo. Não, você senta para esperar lá, é muito bacana. Então, assim, se vê que tem um cuidado no detalhe, que vocês, né, e eu acredito que isso seja dela, né, que é no detalhe, assim, que até porque normalmente o homem não enxerga essas coisas, ou deixa passar meio batido, né, poxa, isso aqui não combina com isso, tem que ter o aroma, tem que ter o som de fundo, né, tem um verde junto, tal, e eu acho que todo esse conjunto de vocês dois ali que fez... Nós estamos falando de um sucesso de poucos anos, né? Pra cá. E hoje, não quero fazer uma propaganda inversa aqui, bicho, você conseguiu uma agenda lá na clínica, meu velho, por isso que as secretárias ficam tão ligadas ali com quem não vai para fazer o encaixe. Porque a agenda é concorrida, a agenda de vocês é concorrida, então, cara... deu muito certo essa parceria de vocês dois. Realmente tem um toque feminino ali, né? Porque eu não teria capacidade de escolher qual cheirinho é o melhor da decoração da clínica, inclusive do meu consultório. Foi ela que deu os toques ali, né? Eu falo que eu sou mais a parte técnica, assim, né? A parte mais calculista. Ela já é a parte mais criativa, né? Ela tem muita criatividade. Então, com certeza, nós dois juntos, e nós, além de marido e mulher, nós somos sócios. Sim. Então, nós queremos que a clínica, ela prospere, né? Tem muita gente que fala, trabalhar com a mulher não dá certo.
na minha opinião, as pessoas que falam isso estão completamente erradas. Concordo. Porque o nosso, pelo menos, deu muito certo, nós dois juntos. Porque nós dois queremos que a clínica prospere. E um confia de olhos fechados no outro, né? Então isso com certeza influenciou. Em relação à agenda ali da clínica, graças a Deus, né, Diogo? A agenda, hoje eu posso dizer que ela tá lotada, nossa agenda tá para agosto agora. Caramba! Tá entendendo. Meu então, Deus, eu tava sucesso, pensando cara. aqui em agendar a minha Não consulta. esquece, viu? Marca agora, agosto. então. E o episódio tá sendo gravado dia 24. 25 de abril. 25 de abril. A Cara, nossa agenda tá que para loucura. agosto. Porém, nem sempre foi assim, né, Diogo? Antes, teve alguns dias que entrava uma pessoa lá na clínica, entrava 2 pessoas, né? Mas a gente nunca perdeu a fé. A gente sempre deu o melhor de nós, mesmo quando era um paciente só, a gente atendia super bem. Eu dava o meu melhor, ela dava o melhor dela. E acredito que isso realmente fez diferença na clínica em ela se tornar, né, o que ela é hoje. Nós não temos nem 3 anos de clínica, né? Eu atendo em média 10, 12 pacientes por dia, né, Diogo? Então, então dá 70 pacientes por semana, mais ou menos. Tomar porque eu uma atendo- água, um café e vambora pro próximo. É isso aí, chego, começo a atender 8h30, paro só 6 horas, né, Diogo? Às vezes dá um intervalinho entre um e outro ali, eu como alguma coisa rápido, tomo um café e já volto a atender de novo. Aí eu tava atendendo só 2 sábados por mês, mas eu falei, não, preciso... Agora são 4 sábados por mês, todo sábado de manhã eu tô atendendo também. Mas eu coloquei um objetivo de novo, né, Diogo? Tem um prazo. Isso, eu coloquei um prazo aí, né? Precisando pagar umas contas aí, né, Diogo? Tem uns boletos, sempre tem os boletos. Investimento, enfim, né? Coloquei um objetivo também para trabalhar um pouco mais durante esse período, porque eu acredito que a gente está na idade de realmente Agora é trabalhar hora. mais, né, Diogo? Agora é a hora. E eu me espelho muito nos meus pais, né? Meus pais, eles têm farmácia desde 87 e Caramba. eles trabalham até hoje, de segunda a sexta, de segunda a sábado, muitas vezes. Meu pai com 67 anos, minha mãe com 60 anos. E eu vejo eles lá trabalhando direto. Às vezes eu reclamo, né, que eu tô cansado, mas daí eu lembro deles, o tanto que eles trabalham, e o cansaço já vai embora, né? Eu comecei agora, então tem muito chão pela tem frente. chão, né? Tem chão. Eu ia até comentar, né? Tipo, a gente falou sobre se dedicar full time 2, 3 anos, mas tu é o exemplo que não é só 2, 3 anos, né? É perpétuo o negócio. Tem picos, assim, eu vejo, se eu for olhar para minha jornada, tá? Eu oscilo. Mais pela necessidade, o momento, né? E porque você está sempre procurando uma brecha para tirar um pouco o pé, né? Aí, pô, beleza, agora, poxa, os projetos que eu tinha estão rodando, tal, agora eu vou começar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E aí já você olha e fala, pô, cara, mas eu vou abraçar isso aqui, eu vou pegar mais isso aqui. E Quando aí você vê... vai de novo e é mais um ano que, poxa, legal, tudo bem, estamos em janeiro, daqui a pouco deu festa junina e daqui a pouco a gente está se preparando para o Natal e aí fica nessa de estica e puxa a corda para não arrebentar, né? Aí solta um pouquinho, estica de novo, solta um pouquinho. Eu acho que provavelmente a gente vai até o fim da vida nesse ritmo, sabe? Para quem gosta, para quem é inquieto e sonha alto, que esse eu acho que é o grande... Eu acho que não, eu tenho certeza, tá? É o ponto principal, é sonhar alto. Porque aí se você sonhar baixo, irmão, tá bom aqui pra mim, tá tranquilo. Vou trabalhar tantas horas por dia, não abro mão do final de semana, não abro mão das férias. Tô tranquilo, é uma escolha, tá tudo certo. Mas tem os doidos que falam, não, eu vou ver até onde vai. Tá? Vou mirar lá em cima e vamos ver se eu consigo chegar. Aí é nessa rotina mesmo de pé embaixo, alto giro, aí daqui a pouco, consegui, né? Aí vamos dobrar o tamanho da clínica, vamos contratar mais um monte de gente, e aí vai de novo, 10, 12,
né, 8, 10 horas por dia, 12 horas por dia, 4, era 2 sábados. Poxa, eu quero abrir mão do sábado. Aí daqui a pouco tá lá o homem 4 sábados. É isso ou não? É isso aí, Diogo. Parece que a gente sempre tá assistindo uma sarna pra se coçar. Né? Chegou um momento ali que, tava com meus atendimentos, né? Beleza, agenda cheia, tranquilo e tal. Poderia com certeza ficar daquele jeito ali que tava bom, né, Diogo? Mas daí já inventei essa mentoria aí agora, né? Aí a gente já adquiriu mais um exame lá na clínica agora. Tem a polissonografia lá agora, que a gente consegue avaliar o sono de forma precisa dos pacientes. Ah, que legal. Daí a gente tem a calorimetria indireta, outro exame agora lá que a gente consegue avaliar o metabolismo de forma precisa também, né? Aí já tinha a bioimpedância. Daí antes a gente não fazia tratamento com medicações injetáveis. Aí tem tratamento com medicações injetáveis. A gente faz reposição de vitaminas, minerais na veia. Daí não tinha a parte estética, agora tem. Então vai crescendo, né? E tudo isso é muito caro, né? Isso, investimento é muito alto. Né? Alto, né? E assim, a gente pensa, né, Diogo, com certeza em ampliar a clínica, né? Eu não sei quando, mas a gente pensa, né? Precisa, Diogo. Necessariamente não, né? Não, lógico. Mas não, parece né? que tá no espírito, assim, né, Diogo? É. E eu sinto muitas vezes, às vezes chega final de semana, assim, eu tô sem fazer nada. Já começo meio que andar dentro da casa, procurar alguma coisa a mais, né? O que mais que eu posso fazer? Talvez isso possa ser ruim por um lado, né, Diogo? Porque às vezes a gente tem dificuldade em descansar realmente, né? Parece que nunca tá desligado, né? Parece que não tem a capacidade de parar, relaxar, né? Mas por outro lado é bom, né, Diogo? Porque a gente sempre tá querendo mais e a gente querendo mais a gente consegue abençoar mais pessoas também, né, Diogo? Também. Inclusive cresceu, né, o nosso número de colaboradores lá na clínica, a gente acabou de contratar mais uma secretária, então é mais uma pessoa que está sendo abençoada, né? Claro, com certeza, tá indo junto. E eu acho que a grande dificuldade, e não é nem uma dificuldade, mas eu acho que é uma característica, é de separar. Eu não consigo fazer isso, tá? A minha vida pessoal eu deixo em casa, minha vida profissional eu deixo no trabalho. Eu chego na porta do escritório e eu pego todos os meus problemas e entro. Meu velho, eu tô final de semana, eu tô sentado e pensando, cara, o que eu posso fazer lá? Poxa, eu podia fazer isso. Pô, eu podia fazer esse tipo de coisa, eu podia expandir para isso, fechar tal parceria. Pô, mas aí não tem a grana. Pô, vamos buscar investimento. Aí tem que contratar mais gente. Poxa, mas e se eu contrato mais gente? Porque é uma preocupação que eu acho que todo empreendedor tem. Poxa, boa parte dos profissionais, quando você vai contratar, eles já estão empregados em outros lugares. Aí você tira essa pessoa do emprego dela e traz para tua empresa. Bicho, tem que dar certo. Ainda mais se é um projeto novo. Poxa, é um projeto novo, você tem a responsabilidade com aquela pessoa, né? Com o sustento, com os compromissos que você fez com ela e os compromissos que ela fez, né, em função de estar vindo trabalhar contigo na tua empresa. Aí você fica, cara, o projeto não pode dar errado. Como é que eu vou sentar para meia dúzia de gente e falar, então, gente, é o seguinte, ó, deu ruim, não era isso, eu errei aqui nas decisões e a partir de amanhã todo mundo aqui não tem mais fonte de renda. Cara, é uma responsabilidade que você tem com as pessoas. Então é 24 horas por dia que você fica revezando os assuntos. Você fala um pouco de futebol, aí você fala um pouco de negócio, aí você está com a tua esposa. Eu acho que trabalhar com a tua esposa ajuda bastante, porque vocês estão trocando ali o dia inteiro, né? Domingo à tarde, talvez você está tomando um chimarrão, você está falando, poxa, vamos fechar aquela parceria, vamos comprar aquele equipamento. É isso ou não? Com certeza, né, Diogo? E uma coisa que eu percebo muito assim também, né, que tem vários médicos que eles separam no Instagram o perfil profissional do perfil particular. E eu não acredito nisso, Diogo. Eu acho que não tem como você separar as duas coisas. As pessoas, elas se conectam pelo que você realmente é. Então, quando eu fui começar a postar material nas redes sociais, eu falei, não, eu vou postar o que eu sou realmente. Lógico, eu vou falar sobre a parte da saúde, mas vou mostrar meu dia a dia, porque é isso que eu sou. Eu vivo aquilo ali, né, Diogo? Eu vivo a clínica, eu vivo o meu trabalho. O Matheus médico é o mesmo do Matheus pessoa. Então eu não consigo separar as duas coisas. Inclusive,
essa mente, né, de empreendedor, a hora que eu cheguei aqui, estava conversando com o Fábio. Com o Fabião? Ele falou para mim que aqui ele aluga o espaço, né, para fazer os podcasts. Aí eu já comecei a pensar, nossa, será que não dá pra fazer um podcast de saúde aqui? Pô, cara, tá aí, ó. Fábio, você viu? A pessoa começa a ver oportunidade em tudo, né? Eu tô fazendo uma pressão na cabeça da Amanda, porque assim, a gente tá no 7º episódio. E o podcast da Temix era um desejo que eu tinha já de... Logo que a gente começou a Temix, eu falei, poxa, porque podcast é um canal que eu consumo muito. Eu consumo muito podcast, tá? Sempre eu vendo outros profissionais. Então, o que a gente faz aqui é o que eu gosto de assistir. Então, se eu não estivesse aqui apresentando, eu com certeza estaria assistindo você. E eu queria ter isso. E também, poxa, é uma oportunidade que a gente tem de gerar conteúdo, de se conectar, né? Poxa, nós estamos falando com um médico empresário no dia 25 de abril, que tem a agenda disponível em agosto. É muito difícil você conseguir. Quando eu trouxe o seu nome para nossa discussão de convidados, falei, gente, Amanda, vai ser muito difícil conseguir o Dr. Matheus. E demorou. Por causa da agenda. E aí, olha como são as coisas, né? A Evelyn entrou em contato com a nossa equipe comercial e fechou a Temix para clínica. E eu tô vendo lá os contratos fechados e eu vi lá Instituto Freytag. Eu falei, opa, peraí. Eu acho que é lá do Dr. Matheus, lá do Instituto. É aqui de Cascavel. Porque a gente vende o Brasil todo, né? Eu falei, poxa, então agora eu vou de novo chamar ele pro podcast. E aí deu certo. Então, assim, o empreender, né? Você montar a tua empresa, você abraça muita gente, você tem muita responsabilidade. Não dá para dizer assim, cara, enchi o saco, eu não vou mais, né? E aí você fica o tempo inteiro pipocando ideia, né? O tempo todo, puxa, eu podia fazer um negócio, podia fazer outro. E aí que eu tava comentando, a gente montou o podcast, os primeiros não eram aqui na Safe Art, a gente fez, acho que uns 2 ou 3 episódios lá no Hub One, que é um hub de tecnologia. Quando a gente conheceu aqui, que aí, cara, eu desconheço em Cascavel uma estrutura como essa, tá? E um atendimento como o do Fábio. E o café também. E o café do Fábio. O café do Fábio já é famoso. É verdade. Inclusive, nós vamos... Verdade, tá aprovado. A gente vai terminar de pagar umas contas aí, vamos abrir uma cafeteria na cidade com o Fábio. Mas, assim, o atendimento tanto para negociar aqui, né, os valores, o contrato. A gente tem um contrato longo com ele. Mais 2 parceiros meus de empresas tem também. E o atendimento que ele dá pra gente de agenda, né, de disponibilidade de horário, de tudo. Então, eu cobro a Amanda, eu falo, Amanda, você esse projeto só saiu da gaveta depois que ela veio para a empresa, porque não tinha condições de tocar, né? E você tem que compartilhar o que... os que desafios, cara. Como que a gente fez? Como é que monta um podcast? O que eu preciso observar, né? Porque às vezes, e talvez você passe por isso, tem coisas que você faz no teu dia a dia e você fala, cara, isso aqui é óbvio. Nem vou falar. Não, as pessoas não vão dar importância. Bicho, às vezes é tudo que alguém precisa ouvir. Você fala, cara, é isso mesmo. Velho, é sério. Você passa por isso também? Diversas vezes, né, Diogo? Muitas vezes a gente acha que é uma informação besta, assim, né? Uma simples informação demais. Simples, né? Mas para a pessoa pode fazer muita diferença. Eu percebo na consulta também, muitas vezes, uma coisa simples que eu falei ali, o paciente fala, nossa, é isso mesmo que está acontecendo, né? Porque tem muitos pacientes que me procuram para perda de peso, por exemplo.
E às vezes um toquezinho que eu dou ali, que é uma coisa que eu nem tinha planejado em falar, faz total diferença. Às vezes o paciente volta no retorno dele e fala: doutor, aquela informação que você me falou lá aquele dia na consulta fez muita diferença, aquela dica que você me deu. E eu nem lembrava de ter dado essa dica, foi alguma coisa natural que eu falei. E às vezes a gente pensa, né, Diogo, que as pessoas sabem as coisas porque são coisas básicas, mas elas não fazem a menor noção, né, de que isso existe. Então, realmente acontece comigo muitas vezes também, Diogo. Tá aí, ó. Eu Live, vou, as tuas lives. Não, Eu tô cobrando ao vivo. Eu vou fazer. Eu vou puxar um gancho agora dessa tua fala, que até entra aqui no meu roteiro de algumas questões que eu queria tirar as minhas dúvidas. Porque agora são coisas que eu acho também, e é isso aí. Vamos lá. Mas assim, todas as áreas de negócios já entenderam que o digital não tem como fugir, né? Ele é inevitável. Então, não tem mais como você fugir da exposição no Instagram, não sei, no TikTok, eu não sei quais plataformas que você deposita seu conteúdo. Mas a área da saúde é uma área que é um tanto quanto engessada para esse tipo de assunto, né? Por exemplo, eu não me considero velha, eu tenho 23 anos, então eu acho que... Tá. Mas já tá tô numa fase caminhando, difícil né? já. Tá difícil. Mas eu, há 5 anos atrás, eu não iria ver um médico falando abertamente, expondo não, né? Expondo abertamente conteúdos que eram tabus. Por exemplo, educação sexual. Não era uma coisa comum de você ver um médico abrindo uma câmera e falando. ISTs. Não eram, né, conteúdos comuns. E atualmente eu conheci um doutor, ele não é daqui, mas o conteúdo dele é muito engraçado. Ele é um infectologista. Eu até anotei o nome dele. É Ricardo Cores, que eu não queria esquecer. Eu não sei se você conhece. Mas o conteúdo dele é voltado para a conscientização das pessoas sobre STs, educação sexual no geral. Mas ele fala de uma forma tão simples que aquela pessoa que é leiga é justamente ela que precisa dessa informação simplificada. Como que você mescla... eu quebrando de novo aqui o estúdio do Fábio. Eu não posso vir aqui e não dar um tapa no microfone. Como que você mescla essa linguagem do simples para o mais complexo? Porque você tem os dois públicos, né? A pessoa que talvez não vá ter tanto conhecimento na área, quanto a pessoa que já está bem introduzida ali. Como que você faz essa mesclagem? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades, né? Conseguir pegar uma evidência científica, por exemplo, um trabalho e fazer os leigos entenderem sobre o que está acontecendo. No começo era mais complicado ainda, né? Mas fui pegando o jeito aos poucos, assim, das publicações que davam mais engajamento. E eu percebi que os meus pacientes, eles são leigos na maioria das vezes. Alguns estudam um pouco mais. Existem vários pacientes médicos também. Então, eu tento mesclar um pouco, assim, entre conteúdos um pouco menos científicos e também conteúdos mais fáceis, assim, dos espectadores ali a entenderem. Mas eu sempre coloco alguma evidência científica, mesmo sendo para pessoas leigas. A maioria dos vídeos que eu faço, eu coloco ali da onde que eu tirei. Vejo lá em cima, da onde que eu tirei. Eu não tiro nada da minha cabeça, lógico, né? Que o roteiro do vídeo ali sou eu que faço. Mas eu sempre coloco uma referência, né? Da onde que eu estou tirando essas informações. Eu acredito que isso gere segurança para os pacientes que estão me procurando, para os futuros pacientes. Isso também gera segurança para outros médicos estarem indicando o meu trabalho, porque eu recebo muita indicação de médicos, né, de amigos, de colegas médicos, porque eles sabem que o que eu faço lá tem evidência científica, tem ciência. Então, nas redes sociais ali eu tento aparecer mostrando a minha vida, mas a maioria dos vídeos que eu publico, o material que eu publico, até carrosséis, assim, geralmente
eles têm uma linguagem fácil, só que ao mesmo tempo existe ciência por trás. Eu acredito que isso foi uma das coisas que fez eu crescer nas redes sociais também, né? que fez diferença. Mostrar de onde que eu estou tirando, mostrar resultado, mostrar evidência científica boa, realmente, e colocar essas evidências científicas em prática também. Não adianta nada você estudar um monte, saber toda a ciência, saber toda a parte teórica e não aplicar isso, né? Tem muita gente que fica preso nisso e não consegue ter o resultado. Mas não, eu mostro que existe evidência científica e mostro o resultado usando os tratamentos que vêm nesses estudos. Acho que isso que vocês estão falando, eu acho que se reflete muito até mesmo na universidade, né, no estudo. Às vezes você tem professores que são verdadeiros gênios, mas não conseguem te explicar. E tem aquele outro professor que, cara, a forma que ele fala, parece que tudo que ele fala você entende. Então, eu acho que essa comunicação... que isso aí é lógico que é uma habilidade, mas vem um pouco até de um pouco de dom de tornar algo que é complexo e explicar de forma simples, né? Isso é difícil. E você levar isso para a rede social, que você tem pouco tempo, né? Não tem interação nenhuma. Poxa, eu acho que é um grande diferencial de vocês ali, para ter aí quantos... 11 mil seguidores 11 mil né? seguidores, cara. E 6 Pô, aqui. é muita gente, cara. E é tudo orgânico, como a gente conversou antes, né? Eu nunca participei de promoções, nunca patrocinei vídeos. Agora na mentoria eu patrocinei alguns porque era específico para médicos, enfim, né? Então bem teve nichado. isso, Mas antes disso eu nunca tinha patrocinado vídeos, nunca tinha feito nada nesse sentido. E realmente, você saber explicar alguma coisa complexa de forma simples, talvez seja um dom, né? É difícil você conseguir fazer isso, mas a partir do momento que você consegue, fica fácil, né, para a pessoa se conectar e confiar no teu atendimento, se sentir mais segura. Eu percebo dentro dos atendimentos também que quanto mais fácil se torna para o paciente entender, mais adesão ele tem ao tratamento, mais ele segue as minhas orientações. Se eu ficar falando só de forma técnica lá, ciência, mediquês, esquece. Aí não vai. O paciente pegar. não presta nem atenção no que você está falando. Mas a partir do momento que você consegue unir a parte técnica com um linguajar fácil para o paciente entender, ele tem mais adesão, Fica ele claro, segue né? mais o que você está falando, né? Porque, assim, eu sou médico, mas eu percebo também que alguns colegas, eles perdem um pouco da humildade, assim, depois que se tornam médicos, né? A gente fala que alguns acham que tem o rei na barriga, né? E, na minha opinião, o médico talvez tenha que ser a pessoa, um dos profissionais mais humildes, né? Porque ele tem que conseguir se conectar com a pessoa, porque ele está ali para cuidar da saúde, que talvez seja a coisa mais importante que essa pessoa tem. E o fato de eu ter trabalhado no posto-saúde, ter trabalhado com pessoas ali com uma condição financeira um pouco menor, né? Muitas vezes sem condição alguma. Nenhuma condição. Me fez ter um atendimento mais humanizado. E isso também fez diferença nos meus atendimentos hoje em dia. Porque Com certeza. pode ser a pessoa que tem a melhor condição financeira, mas pode ser a que tem a pior. Eu vou atender com a mesma humildade, com o mesmo acolhimento. Então, isso faz também os pacientes, eles seguirem as orientações, eles têm uma ligação muito grande comigo, né? Eles respondem muito meus stories, a gente conversa, eu respondo todos os pacientes no Instagram, respondo todas as pessoas que me mandam mensagem no Instagram também. Não é porque eu tenho 11 mil seguidores que eu não preciso responder as pessoas, né? Então, Tá famoso já, né? Já dá pra contratar alguém pra cuidar do Instagram. Não, ainda dá pra se incomodar bastante. Mas é isso aí. Eu acredito que a maneira que eu passo os conteúdos ali de forma clara para essas pessoas leigas, com certeza fez diferença
na clínica, né? No crescimento profissional e também da própria estrutura ali da clínica do Instituto Freytag. Que foi muito rápido. E tá aí 3 outra anos. habilidade, né? Que como empreendedor você tem que ter. Além de ser contador, médico, ainda você tem que saber... A gente falava ainda hoje sobre isso, né? Que a maior dificuldade das pessoas ainda é abrir o celular e gravar um stories e falar com clareza, né? Então é mais uma habilidade que você precisa desenvolver para se destacar hoje em dia. Porque é mais um trabalho que você tem, né? Você alimentar a rede social, fazer vídeos. Eu estava conversando com uma paciente hoje que é nutricionista, a gente estava conversando sobre isso, que a gente precisa atender os pacientes, a gente precisa cuidar do nosso negócio, a gente tem que publicar material nas redes sociais, daí se não publica já fica aquela pulguinha atrás da orelha, não, tem que publicar, tem que movimentar o Instagram ali. Então é um trabalho a mais. E quando eu comecei a fazer vídeos, nossa, era feio de ver, assim, né? Eu ficava olhando meus vídeos lá e falava, nossa... Eu tô nessa fase, tá? Eu tô nessa fase. Não, daí minha esposa começava a ver os vídeos lá, eu falava, não, para, não consigo escutar mais minha voz. Então eram vídeos, assim, de 4 minutos, né? Então vídeos grandes, ia gravar um negócio engasgado, dava tudo errado, mas você vai melhorando aos poucos, né? Então tem que praticar, né? Tem que... Eu tô nessa fase de fazer coisas horrorosas, mas nessa eu mandei hoje, depois eu vou até postar. Um amigo meu falou, pô, cara, que legal, tá compartilhando um monte de vídeo de stories. Eu falei, e aí, cara, o que você achou? Tá ruim, mas é legal que você começou. Eu vou postar depois. Foi aqui. honesto, tá ruim, foi honesto. mas você começou. Boa. Não, e minha esposa, ela fazia teatro, né? Quando ela era jovem e tal. E aí ela que começou me ajudando, me orientava ali, né? Como fazer vídeos melhores. E, nossa, ela é muito crítica. Então, teve vezes que eu já gravei, assim, 20 vezes o mesmo vídeo até ficar bom, sabe? Mas a curadoria ali Não, eu ficava bravo, né, com ela. Eu falava, não vou mais fazer e tal. Ela, vai, então não faz mais, mas tá horrível isso aí que você tá fazendo, nem começa. Mas hoje eu percebi o quanto foi bom, né, ela ter me orientado. Eu tinha muito vício de linguagem, né? Às vezes as pessoas ficam, né, fica... Não percebe. Não percebe. E isso faz as pessoas perderem a atenção, né, no conteúdo. E essa foi uma das dicas que ela me deu e que me ajudou bastante. Cara, eu tenho muito. Mais alguma pergunta específica, fora a minha última? Não, pode. Mata? Eu tenho. Eu queria que você, antes da gente encerrar, você falasse um pouquinho das mentorias e o que tem pela frente, o que você vai disponibilizar, o que você vai oferecer para o pessoal que tem interesse. Então, nas mentorias serão 8 aulas ao vivo. Agora já fecharam as vagas, né? Então eu abri 5 vagas. Felizmente as 5 já fecharam. Então, graças a Deus deu tudo certo. E nessas mentorias serão 8 encontros ao vivo, que eu vou disponibilizar casos clínicos que acontecem no meu consultório, casos reais. Terão aulas de assuntos específicos dentro da área que eu trabalho. Além disso, eu vou abrir o jogo sobre a clínica, vou mostrar como eu faço a recepção dos pacientes, como agendo os pacientes, a parte financeira, faturamento, como que as pessoas podem, os médicos que estarão lá, e como que eles podem aumentar o faturamento, como que eles podem fazer os pacientes terem recorrência, voltar, como eles podem associar tratamentos dentro da clínica, exames. Além disso, a questão do atendimento em si, gatilhos, tudo isso será ensinado na mentoria. E o próximo passo, né, Diogo, talvez, né, num futuro próximo, expandir a clínica, né, porque a gente já percebe que tem ficado pequeno. Eu tenho recebido propostas de alguns médicos que procuram espaço para trabalhar, que eles querem atender lá no instituto. Então, talvez isso, né, colocar mais especialidades lá dentro, colocar talvez um cirurgião plástico, um dermatologista, cardiologista, tornar a clínica um espaço de referência em medicina esportiva e também em procedimentos estéticos, saúde, longevidade. Talvez esse seja o próximo passo. Vai tirar o pé nunca. Bom, acho que
Foi maravilhoso o nosso papo de hoje, a tua trajetória é sensacional. E, como eu falei antes, é muito compatível as histórias dos empreendedores que nós trazemos aqui para o Jornada. Mas eu tenho certeza que um ponto que é muito específico, que eu ainda não tinha tido esse insight, mas que hoje você trouxe isso para minha mente, é que a humildade é um pilar muito forte para uma jornada de sucesso. Mas, assim, pensando em toda a sua trajetória, se você olhasse para o Matheus lá do comecinho e você tivesse que começar tudo do zero, de novo, o que você faria? Boa, hein? Essa é boa, hein? Eu acredito que a primeira coisa que eu faria, se eu tivesse lá na faculdade no início, eu já começaria a produzir conteúdo na internet. Mesmo estando como aluno ali, como universitário. Porque não é porque você é universitário que você não pode produzir conteúdos. E como a gente falou na metade ali do podcast, tem muitas informações que a gente recebe na faculdade que a maioria das pessoas não sabe. A gente acha que é uma informação vaga, mas com certeza pode ajudar outras pessoas. Pode. Então, a primeira coisa que eu faria diferente é produzir conteúdo numa área específica da medicina que eu já tenha apreço. Porque quando eu terminei a faculdade, eu fiz prova de residência para psiquiatria, para oftalmologia, para ortopedia, e eu fui aprovado nessas residências, mas só que eu decidi não fazer nenhuma delas. Por quê? Porque não era aquilo que eu tinha apreço. E o que eu tenho apreço é a vida saudável, a atividade física. Eu sempre gostei de exercício físico. Então, se eu tivesse na universidade, no começo lá da minha trajetória como médico, com certeza eu começaria a produzir conteúdo na área médica, numa área que eu gosto, né? Numa área que eu tenho apreço. Então, eu já produziria, se fosse hoje, conteúdos sobre medicina esportiva, sobre nutrologia, sobre vida saudável, porque você tem 6 anos da faculdade. E na faculdade você tem tempo para fazer as coisas, né? Você acha que não tem, que a faculdade é corrido, mas na verdade a hora que você se forma que você vê realmente que você não tem tempo, né? Então eu começaria a produzir conteúdos e teria 6 anos de conteúdos produzidos ali, então com certeza eu sairia na frente de muitos médicos, né? Inclusive hoje tem muitas faculdades de medicina abrindo, né? Muitos médicos, então isso com certeza diferenciaria você dos demais que estão chegando no mercado. Pô, bacana. Mais alguma? Não, da minha parte é só agradecer. Obrigado de coração mesmo. Eu sei, a gente está... se for mensurar em dinheiros essas 2 horas que você ficou conosco aqui, então obrigado, Matheus, por nos atender. Obrigado por confiar na Atemix para ser aí o sistema, né, que vocês utilizam na linha de frente lá no Instituto. E, cara, parabéns pela tua história, para você, parabéns à tua esposa também pela trajetória de vocês, né? É claro que a gente sempre traz aqui casos que são muito excepcionais, então provavelmente daqui a pouco tempo a gente vai sentar aqui e vai falar do Instituto Freytag, agora, sei lá, gigantesco, Freytag Educação, porque eu acho que vai vir forte aqui uma área, uma linha de educação e talvez venha projetos de educação. Então, cara, parabéns aí por todo sucesso, por essa humildade que você o que você fala, você realmente faz na prática. E obrigado, bicho. Obrigado pela confiança e obrigado pelo carinho. Eu que agradeço o convite aí, Diogo, da Aline também, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, Diogo, você não sabe disso, mas as vezes que eu te atendi e a gente conversou, né? Você falou pra mim que tinha um negócio anteriormente, que você vendeu, eu lembro disso, né? Eu conversei com a minha esposa sobre isso, eu falei, nossa, eu atendi um cara hoje muito inteligente, que ele me contou bastante coisa da história dele. Então, para mim é um prazer realmente receber um convite seu para estar aqui conversando sobre isso. Pô, que legal. Acredito que é um sinal realmente que quando você se esforça, quando você quer mudar de vida, quando você quer empreender, quando você quer ter sucesso na área que você está,
você começa a se conectar com pessoas que pensam parecido com você, né? Eu acho que a energia realmente ela atrai e é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre minha trajetória e agradecer pelo convite mais uma vez. Obrigado, Diogo. Obrigado, Aline. Então, sensacional o podcast de vocês, que vocês tenham muito sucesso Valeu. daqui Amém. para frente. Obrigado. E para você que ainda está nos assistindo, não esqueça de nos seguir no Instagram. Saíram algumas lives aí ensinando a como montar um podcast por minha conta, minha responsabilidade. Aí, tá Fora os prometido. demais conteúdos sobre inteligência artificial e tudo de tecnologia. Esse episódio vai estar no Spotify, o link está aqui embaixo, então não deixe de assistir e até o próximo. Fechou.